Queridos, ao Pai do Senhor, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, amém? A do dia 30 de maio, ok? Ainda baseado em livros de sabedoria, a gente vai falar um pouquinho, baseado no livro de Provérbios, sobre a língua e o coração, né? Na verdade é sobre o controle da língua e como ela vai vir a refletir. Se nós pensarmos bem, né, ela vai ser um reflexo daquela pessoa que na verdade nós somos, né? De um jeito ou de outro ela vai trazer esse reflexo pra gente. O texto base está em Provérbios capítulo 18, versículo 21, tá? Provérbios capítulo 18, versículo 21, e diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto, né? Porque a gente sabe que a língua, e aí, ó, pessoal, quando eu falar em língua agora, eu vou falar no sentido de linguagem, tá? Claro que a Bíblia foi escrita num contexto de provérbios de pouca noção escrita, eu vou usar esse termo, bem diferente de hoje, né? Época de mídias sociais e de uma boa escrita, das pessoas escreverem muito, saberem, muitas pessoas, o índice de pessoas que sabem ler e escrever ser muito alto. Então, quando a gente fala em língua, a gente não, na verdade eu estou falando em linguagem no sentido de comunicação, né? A gente não pode achar que é só o que a gente fala que vai magoar as pessoas, só o que a gente fala é mentira, mas o que a gente escreve é mentira também, né? O que a gente grava pode ser verdade ou pode ser mentira também, né? Então, assim, na verdade, quando eu vou falar agora em língua, no sentido de linguagem, tá? Obviamente, é aquilo que a gente transmite para as outras pessoas, ok? A linguagem é interessante porque ela é uma expressão puramente humana, tá? Embora alguns animais, e agora eu vou falar como biólogo, né? Uma das minhas formações, falar como biólogo. Embora comprovadamente alguns animais se comuniquem, né? Tanto por gestos como se comunicam também por vocalizações, né? Ainda assim são algo extremamente instintivo. Né? Os animais eles não têm a capacidade, por exemplo, de transmitir uma ideia. Né? Isso foi a maior, digamos assim, o maior salto que propiciou todo esse desenvolvimento da humanidade, né, humanamente falando, foi a escrita, por exemplo. Por quê? Porque na escrita eu podia começar a acumular conhecimento, enquanto que na linguagem era mais difícil. Por mais que eu acumulasse conhecimento, jamais, por exemplo, alguém conseguiria acumular um conhecimento técnico completo do que teria em um volume de uma enciclopédia, né? Aqueles que são mais antigos, mais ou menos da minha idade, sabem disso, né? A gente não tinha internet naquela época, então tem que comprar enciclopédias. Um tinha uma Barça, um tinha uma Britânica, né? Aí quando não tinha Abril, eu acho que era Abril, tinha uma enciclopédia também. A minha era Barça, eu acho. E a minha não, a lá de casa, né? E quando a gente ia fazer trabalho, todo o conhecimento que a gente tinha, o professor passava um trabalho, a gente tinha que ir numa enciclopédia dessa para poder pegar. Então não é como a internet hoje, que o menino vai digitar ali e pesquisa na internet. A gente ia na enciclopédia, aí viu que estava escrito na minha enciclopédia que era de um tipo, aí eu ia num colega meu, a enciclopédia da casa dele era de outro, e a gente comparava ali e fazia o trabalho, né? Tanto é que os professores, eu acredito hoje, que eles passavam trabalhos, né, de pesquisa que tivesse dentro dessas enciclopédias, né? Então, assim, por que eu estou falando isso, então? Porque ninguém conseguiria transmitir oralmente o que estava num volume só de uma enciclopédia daquela, né? Então, a escrita, ela permitiu isso, que a gente acumulasse o conhecimento, mais conhecimento, né? E isso realmente, esse acúmulo de conhecimento permitiu esses avanços que a gente tem hoje na tecnologia, né? Então, assim, então a linguagem, ela permite isso, né? Mas ela também faz com que a gente possa usar para o mal também, né? Ela é usada para o mal, assim como ela é usada para o bem, né? Tanto usada para o mal, usada para o bem. Só para a gente se lembrar como é que o homem caiu no paraíso lá em Gênesis 3, né? A queda do homem se deu pelo quê? Pelo diálogo entre Eva, né? Começou com um diálogo entre Eva e Satanás, não é isso? Então o diálogo ele pode ser usado para o mal,
mas ele também pode ser usado para o bem. Qual é o exemplo que eu posso dar? Quando nós evangelizamos. A gente evangeliza através de um diálogo, né? De uma comunicação, de uma linguagem. Quer seja escrita, né? E algumas pessoas, eu tenho notícias aí de algumas pessoas que se converteram realmente lendo a Bíblia, né? Mas quer seja oral também, como algumas pessoas se converteram ouvindo o evangelho, ouvindo testemunhos e etc. Então a linguagem, ela tanto pode ser usada para o bem, ela pode ser usada para o mal. Ela não é um mal em si, e ela não é um bem em si. Ela é um instrumento daquele que está usando, ou seja, nós seres humanos aqui, não é? Eu usando a minha linguagem, você usando a sua. E daí o cuidado que a gente tem que ter com algumas coisas que nós falamos hoje, ou nós escrevemos hoje, tá? Eu vou mais na frente falar um pouquinho sobre essa questão das mídias sociais, né? Que ela parece que liberou muito e as pessoas, por não estarem mais presencialmente, escrevem qualquer coisa. Então, pessoas que muitas vezes são extremamente educadas na nossa presença, né? Pessoas sensíveis que você sabe que são pessoas boas, mas quando vai escrever ali, sei lá, por não estar presente, não sentir a questão da personalidade, às vezes escreve ou repassa, né, algumas coisas que magoam pessoas. Então a gente precisa ter cuidado com isso, tá? Lembrando que agora também, quando essa época de mídia, né, quando a gente recebe uma coisa no WhatsApp e repassa, pessoas podem se magoar ali com aquilo que nós estamos repassando, tá? E a gente não pode simplesmente lavar as mãos, né? Assim, não foi eu que escrevi, porque quando a gente repassa, em tese, nós estamos dizendo, eu concordo com isso aí, né? Eu concordo com essa ideia. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso aí, ok? Com essas coisas que estão sendo escritas, ok? Bem ligeirinho aqui, eu acho que a questão da linguagem é uma das mais tratadas no livro de Provérbios, então bem ligeirinho aqui. Eu vou falar algumas coisas aqui, um bate-bola bem ligeirinho, não vou ler porque a gente não vai ter tempo, tá? Mas eu vou falar aqui bem ligeirinho, tá? Então, o mau uso da língua, ou linguagem, né? Mentiras, está lá em Provérbios 6, Provérbios 12 fala sobre isso, capítulo 17, capítulo 19, 21 e 26. Calúnia, capítulo 10 e 30. Mexerico, capítulo 11, mexerico é fofoca, tá? Capítulo 11, 16, 20 e 26 fala sobre isso. Pessoas que falam demais, né? 10, 17, 18 e 20. Falso testemunho, está lá no capítulo 12, 14, 21 e 25, pessoas escárnios, né? Aquelas pessoas assim que às vezes você quer dar seu ponto de vista e as pessoas ficam com sarcasmo, com piadinhas, né? Capítulo 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 e 30. Palavras ásperas e cortantes. Às vezes você pode até estar falando uma coisa que não é mentira, mas é uma palavra áspera, né? Pastor, então eu tenho que mentir. Não. Você pode falar a verdade, mas falar a verdade de uma forma gentil, de uma forma delicada, né? Então, palavras ásperas e cortantes, capítulo 10, 12, 14, 15, 17, 19 e 28. Lembrando que ser grosso não é ser bonito, nem ser legal, né? Falar alto, vir com grosseria, não é divertido isso aí, mas algumas pessoas até até acham, né? Jactâncias, capítulo 20, 25, 27. Brigas, capítulo 13, 15, 17, 19, 21 e 22. Engano, capítulo 7, 12, 15, 25, né? Falsa lisonja, né? Quando você começa a querer levantar a bola de alguém de forma falsa, 26, 28, 29, né? Usos saudáveis agora da palavra, né? Encorajamento dos outros, capítulo 10, 12, 15, 18. Palavras de sabedoria para instruir, capítulo 10, 14, 15, 16 e 20. Capítulo 10, 11, 13 e 17 também. Palavras gentis e apropriadas para qualquer situação ou necessidade, capítulo 10, 12, 15, 16, 25. E palavras de verdade, né? Para repreender, encorajar, né? Quando a gente fala em repreender ou disciplinar, a gente pensa em falar alto, gritar. Não, repreende-se você falando com gentileza e mostrando o erro e educando, tá? Capítulo 12, 14, por exemplo, palavras selecionadas para aplicar em qualquer situação de novo, 13, 15, 16 e 21, né? Então a gente vê assim que existem muitas aplicações boas da palavra, mas existem muitas aplicações ruins da palavra também, da linguagem, né? E a gente é que vai escolher aquilo que a gente vai
a gente vai escolher qual é o uso que nós vamos dar para ela, tá? Se vai ser um uso bom, ou se eu vou optar por um uso realmente agressivo, um uso contrário, tá? Às coisas de Deus, ok? Sócrates, ele é atribuído a Sócrates, né? E aí, sobre essa escolha de usar ainda, tem uma fábula, não sei se é fábula, não sei se é história, porque Sócrates realmente existiu, então eu não sei bem como é que a gente vai enquadrar isso, mas é atribuído a Sócrates a questão dos 3 filtros, né? Certo homem foi falar para ele assim, Sócrates, olha, eu tenho um negócio para lhe falar. Ele disse, ó, peraí, eu vou só parafrasear aqui, tá? Peraí, o que você vai falar é verdade? Aí o cidadão disse assim, eu não sei bem, eu não tenho certeza se é verdade. Ó, aí o primeiro filtro, né? O segundo filtro, o que você vai falar é bom, vai ser bom para alguém? E aí ele disse, não, na verdade eu acho que vai ser péssimo. E o terceiro filtro ele disse, tá, mas vai ser útil, né? Vai ser de alguma utilidade? Não, acho que também não. Só, então assim é melhor não falar, né? E às vezes a gente precisa ter esse filtro, né? Às vezes nós passamos informações que não são verdades. E a gente precisa ponderar sobre isso, né? Como pastor eu digo assim, que eu sei algumas informações, né? Como pastor e também como chefe de um setor de onde eu trabalho, né? Eu posso afirmar isso. Às vezes eu tenho uma informação que é verdade. Que é verdade. Mas que não é bom se eu passar. Então, por que eu vou passar? Né? Mesmo sendo verdade. Né? Certa vez eu passei por uma situação que eu tive que demitir alguém, tá? Então, assim, eu achei que não convinha eu dizer para as pessoas o motivo da demissão. Pronto. Simplesmente achei que não convinha, né? Era verdade, mas eu não precisava passar, né? Por quê? Porque nem era bom para ninguém e a terceiro filtro também não era útil para ninguém, entende? Então a gente precisa ponderar isso também, porque assim, fofoca, nem toda fofoca é mentira. Não é verdade? Nem toda fofoca é mentira. Mas é bom, é útil, né? Às vezes a pessoa realmente, objeto da fofoca, ela cometeu um erro. Mas como cristão, eu devo espalhar isso aí ou devo ajudar aquela pessoa a se restaurar, né? Agora, claro que tem situações que a gente tem que chamar a igreja precisa saber o que está acontecendo. Não é isso que eu estou falando não, tá? Assim, vamos esconder os pecados. Não é isso que eu estou falando não. Mas eu estou falando que a gente precisa ter maturidade para poder passar por esse filtro, tá? É verdade, é bom e é útil, tá? Vou bater de novo isso e a gente precisa ter cuidado mais uma vez com essa questão das mídias sociais por causa disso, né? Às vezes a notícia chega, a gente não sabe nem se é verdade, nem se é uma notícia boa, nem se é uma notícia útil. Pô, vai mandando aí, copiando 50 pessoas, 60 pessoas e vai mandando. E nós somos responsáveis por isso, tá? A gente não pode, lavar as mãos e não nos sentimos responsáveis por isso. Eu, comigo mesmo, estou fazendo aqui fiz, né, já há um tempo atrás, digamos assim, um pacto comigo mesmo, de mim para mim mesmo. Chegou uma notícia, eu vou ver primeiro se é verdade ou se é mentira antes de passar por aí. Porque assim, como eu falei, né, eu não posso lavar minha mão e dizer, não, mas foi, quem mandou foi fulano que mandou para mim, por isso que eu repassei. Não. Eu preciso entender que eu tenho que ter essa responsabilidade, tá? Então, cuidado com o que a gente está passando aí nas mídias sociais, né? A gente vê mentira de todos os lados, isso aí é importante, todo lado, todas as vertentes. Estamos vivendo uma época de muito polarismo em todos os assuntos, tá? Quando fala em racismo, a gente consegue ver polarização, se a gente vê nas redes sociais política, a gente consegue ver polarização, criação de filhos, a gente consegue ver polarização. Então, assim, vivemos uma época de muita polarização e a gente precisa ter muito cuidado com as notícias que nós recebemos e que nós estamos repassando para as pessoas. Nós somos responsáveis por isso, ok?
Mateus capítulo 12, versículo 34 ao 35, ele diz assim: porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más, né? Então uma coisa interessante é que a palavra ela revela também quem nós somos. A linguagem revela quem nós somos, revela também o que nós pensamos, tá? Quando eu fico passando uma mensagem defendendo determinada coisa, é aquilo ali que eu estou defendendo. Eu preciso entender isso, tá? Se eu passo uma mensagem odiosa com relação a determinado grupo, eu estou defendendo isso, né? Então, assim, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com a linguagem. Se eu estou escrevendo coisas agressivas, é isso que eu estou defendendo, é isso que eu estou passando. Então, como é que a linguagem ela vai revelar, digamos assim, vai refletir, né, o homem? Primeira coisa que ela vai refletir é porque a linguagem ela tem raiz no coração, né? Então, como eu falei, linguagem violenta, ela tende a revelar violência no nosso coração, né? A gente não pode tirar bondade do coração. Durante um tempo eu posso até fingir, mas chega uma hora que eu vou ter que expressar isso aí, de algum jeito, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão aí da linguagem, né? Ela refletindo realmente a gente. A gente precisa pensar assim, né? O que é que eu estou falando e se realmente o que eu estou falando ela está vindo do meu coração, porque se não está, a gente precisa tratar, né? Segunda coisa é quando a gente fala, ela também reflete quem nós somos, quando nós falamos alguma coisa que nós não fazemos, né? Ou nós apontamos para o outro, né? Que aí é papel até do diabo, né? Diz, olha o pecado de Zé, olha o pecado de João, o pecado de Maria, o pecado de Eduardo, né? O pecado de fulano, de ciclano, e quando a gente começa a apontar sem olhar para as nossas atitudes também. Então isso reflete também, né? Um reflexo também daquela pessoa que nós somos, porque falar é muito fácil, né? Acusar os outros é muito fácil, agora reconhecer os nossos erros que é o grande desafio, pelo menos eu penso assim, é um dos maiores desafios que nós temos como seres humanos, né? Colossenses capítulo 3, versículo 8 e 9, ele diz uma coisa bem interessante. Ele vai dizer assim, ó: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus velhos feitos. Ou seja, a nossa linguagem ela precisa mudar, ela precisa agora ter outro direcionamento, ela precisa ter outra posição, ela precisa ter outra utilidade. Por quê? Porque nós já nos despojamos do velho homem. E essas coisas aqui, então a gente pode perceber, são coisas do velho homem, né? Agora, porém, despojai-vos da ira, da indignação, da maldade, maledicência, linguagem obscena é coisa do velho homem, não mintais, coisa do velho homem, um para os outros, porque agora, ó, nós já nos despimos disso aí, tá? E a nossa linguagem, ela vai ter muita, mas muita consequência mesmo. Depois que a gente fala, a palavra, ela não volta mais. Depois que eu falo mal de alguém, né? Depois que mesmo sem querer, né, por eu receber uma notícia, repassar para frente, eu contribuo para denegrir a imagem de alguém, né? Ou mesmo eu querendo, eu falo uma coisa meio maliciosa que vai prejudicar a imagem de alguém, ela não volta mais não, ok? Eu me lembro de um caso muito famoso há um tempo atrás, há uns anos atrás, de uma escola que de repente saiu na mídia que o pessoal foi acusado de pedofilia, tirar foto de crianças nuas e tal. Foi provado que era mentira, mas o dono da escola perdeu a escola e hoje ele tem um negocinho de xerox, tá? E quando uma coisa dessa acontece, na verdade a gente nunca deixa de acusar aquela pessoa, nunca deixa de pairar suspeita sobre a vida daquela pessoa, né? Eu digo isso porque eu sou funcionário público, eu tenho muito cuidado. Meus filhos sabem bem disso, eu não... aqui em casa não tem esse negocinho de pai, imprime essa folhinha aqui para mim no trabalho. Eu disse, não, vá lá na house e faça lá, porque eu faço questão de não deixar nada
duvidoso, porque depois que vai uma pecha de alguém ser corrupto, de alguém ser desonesto, né? Depois que alguém é chamado de pedófilo, de qualquer coisa, e for mentira, ainda assim essa suspeita vai sempre pairar na cabeça daquela pessoa. Então a gente precisa ter muito cuidado, tá? Quando a gente for fazer, mais uma vez eu digo, quando a gente for repassar notícias, né? Quer seja por WhatsApp, mídias sociais, verbalmente, né? Por telefone, pessoalmente, a gente precisa ter muito cuidado, né? Precisa passar pelo filtro. Será que é verdade, né? É bom? Vai ser útil, né? E por fim, Mateus capítulo 7, versículo 12, versículo 36 ao 37, ele vai dizer assim: digo-vos, porém, que toda palavra frívola que proferirem aos homens, eu vou só fazer assim, vocês notaram que eu sou meio gago também por vídeo, né? Eu fico gaguejando, as palavras às vezes dá um trabalho para sair, né? Então eu vou repetir aqui. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificados, pelas tuas palavras serás condenados. Amém? A gente vai abrir um espaçozinho agora para uma interação, caso queiram interagir, mas que em nome de Jesus a gente tenha isso bem em mente. Amém? Nós somos responsáveis por aquilo que nós comunicamos. Que a gente tenha sabedoria em fazer isso. Tem tanta coisa boa para a gente falar, do evangelho, do amor de Deus, dos testemunhos, né? Por que falar coisas que não são boas, ok? Fiquem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e Deus abençoe a vida de cada um de vocês.